é um jovem de 16 anos. Connosco está o seu pai, o António Soares Vieira. Olá, António. O Tomás é um jovem que tem síndrome de Asperger e é uma doença muitas vezes associada a um aspecto do autismo, não é? Exato, é uma variante do autismo. Mais ligeira. Mas que, no entanto, não afeta o desenvolvimento da criança, pelo menos a sua intelectualidade, e muitas vezes ela é até muito desenvolvida. Mas nós para já vamos ficar com umas imagens e perceber o dia-a-dia do Tomás e depois conversamos com o seu pai. Em Portugal, estima-se que sejam 40.000 as crianças que sofrem de Asperger, um síndrome que pode ser definido como uma perturbação do desenvolvimento que se manifesta sobretudo na interação social, na comunicação e comportamento. Este síndrome é uma variante do autismo mais ligeira. Em Portugal, a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger foi criada em 2003, em Lisboa, por um grupo de pais cujos filhos padeciam da doença. No Porto, António Vieira foi um dos fundadores da Delegação Norte, em 2005. O filho Tomás tem 16 anos e sofre desta patologia. Já viste o programa Praça da Alegria? Praça da Alegria? Praça da Alegria. Já viste? Viste? Sim. Quem é que está lá? Quem é que está lá? Sabes quem é? Uma rodelinha, tu está aqui. E a Sónia Araújo. É para esse programa. Tu vais estar, nós vamos ligar aqui a televisão na segunda-feira, vamos estar aqui a ver o programa, está bem? Então como é que se chama esta menina? Sua. O que é que ela faz? Já passaste para o computador? Ela faz o quê? Ela é jornalista. O diagnóstico chegou no ensino primário e desde aí os pais de Tomás trabalham diariamente para ajudar o filho a ultrapassar as dificuldades que este síndrome impõe. O Tomás tem uma memória fotográfica e muitas capacidades, mas não as consegue verbalizar. Nunca repetiu um ano escolar e frequenta agora pela segunda vez, a pedido dos pais, o 9º ano na Escola Básica de Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia. Trabalhar com o Tomás é uma delícia. É assim, é um miúdo que lentamente temos vindo a criar-lhe outras possibilidades de se adaptar, de entrar noutros ambientes que tenham mais multidão, por exemplo, já consegue usar o refeitório, estar a assistir a uma peça de teatro onde há muitos mais miúdos, tolera muito mais o barulho, que era uma das coisas que ele tinha muito mais dificuldade. A evolução tem sido muito grande, mesmo ao nível da comunicação. A comunicação hoje já cumprimenta toda a gente, vai perguntando e cumprimenta as pessoas da hora que são, das horas que aparecem e é muito gratificante trabalhar com ele, até porque ele tem potenciais fabulosos, tem potenciais que nós não conseguimos chegar lá e é importante que as pessoas saibam que existem crianças destas e jovens que precisavam ter outra saída no mundo da vida ativa, não? Quando saírem da escola. No caso do Tomás, este ano estamos a fazer uma experiência em que ele, como sabe escrever muito bem, sabe muito de cinema, de música, tudo isso, nós aproveitamos. Tivemos uma colaboração fantástica com a Biblioteca Municipal de Gaia e ele está a fazer uma experiência, umas horas, à quarta-feira, durante a manhã, no Polo da Afurada. Pesquisa, a própria bibliotecária está surpreendida com as capacidades que ele tem, porque ele pesquisa na internet os últimos filmes que saíram, as últimas músicas, escreve textos, ele é perfeccionista, só usa o computador, mas escreve muito bem, sem qualquer erro. Portanto, há sempre alguma coisa onde é que eles possam ser úteis. Temos é que descobrir onde. A escolaridade deste jovem terá que ficar por aqui, pois ainda não há uma estrutura que permita a sua inserção no ensino secundário. Para complementar os estudos, há outras atividades que já pratica e que o têm ajudado a desenvolver outras capacidades. Faz musicoterapia, piscina,
2 vezes por semana vai até à APPDA, a associação ligada aos portadores de autismo, onde treina competências sociais e está a colaborar com a Biblioteca de Gaia. Já conseguiu fazer progressos e espera-se que faça ainda muito mais. Tomás é apenas um exemplo entre muitos outros jovens e crianças que sofrem desta doença. O caminho para encontrar respostas ainda é longo, mas cada passo dado é contado como uma vitória. E vamos tentar dar algumas dessas respostas com o pai do Tomás, que está aqui presente e que é também pertencente à Associação Portuguesa do Síndrome de Asperger. Este é o nome da doença do Tomás. O Tomás, que está no 9º ano, como ouvimos nesta peça, está na Escola Soares dos Reis, portanto está mesmo aqui em frente à RTP, está neste momento nas aulas, portanto não vai ouvir o nosso beijinho, mas nós mandamos ainda mesmo. Um beijo para o Tomás, bem como para as professoras que eu penso que estão sensibilizadas para o assunto, e é um trabalho também a desenvolver, nomeadamente pela vossa associação. Bom dia, António, mais uma vez. Eu penso que o António e a sua mulher aperceberam-se que o Tomás perceberam-se de algum comportamento anormal a partir de 1 aninho de idade. Sim, 1 ano, 1 ano e meio, sensivelmente. O que é que notaram no Tomás? Essencialmente não respondia ao chamamento. Ele era capaz de estar a brincar no parque, a folhear revistas, que é uma coisa que adorava. Não brincava muito com brinquedos. E quando o chamávamos, ele não ligava. E daí ficarmos com a dúvida se ele teria problemas de audição. A minha mulher chegava mesmo a largar livros por trás dele e ele não reagia. E então foi um calvário, porque corremos todo um trajeto de pesquisa, desde potenciais e bocados auditivos para se ouvir bem, taque cerebral, eletroencefalogramas. Fomos testando outras doenças, não se ouvia falar sequer em síndrome de Asperger nessa altura, não é? E ele ouvia lindamente. Aliás, ele tem aulas de musicoterapia e a própria professora diz que ele tem ouvido absoluto. Na altura, o que é que o pediatra dizia? Que não tinha nenhum problema, que isso passava com a idade. Foi um dos grandes problemas e que julgo que já vai melhorando um pouquinho agora. Começa a haver maior sensibilização a nível dos pediatras. Mas reconhecimento da doença também, não é? Também. E é uma área muito importante, porque eles são as primeiras pessoas que poderão alertar. Claro. Não sendo a especialidade deles, eles poderão alertar depois os especialistas para qualquer coisa que não está a evoluir muito bem, não é? Claro, já temos especialistas também na matéria em Portugal. Alguns, não muitos. Não é muito fácil diagnosticar. Aliás, a síndrome de Asperger, como variante do espectro autismo, tem algumas diferenciações. Mais a nível da sociabilização, e enquanto as perturbações do espectro de autismo são possíveis de diagnosticar relativamente cedo, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, já se consegue bem diagnosticar. Esta síndrome de Asperger não tão cedo, digamos que, uma vez que é uma componente de mais sociabilização quando começam a entrar no período escolar, não é? Escolar, 5, 6, 7, 8 anos, por aí é que se consegue. E penso que foi por aí também então que chegaram a um diagnóstico, no caso do Tomás, não é? Também. Foi a idade escolar. Exatamente, porque antes disso íamos a especialistas e eles diziam que até possivelmente seria sobredotado, inclusivamente, não é? Sim, porque acabam por desenvolver outras capacidades. Por exemplo, o Tomás tem uma memória forte, não é? Memória visual. Quase fotográfica. Porque se eu lhe perguntarem que dia calha, sei lá, o dia 15 de agosto, ele é capaz de me dizer se foi uma quarta-feira, uma quinta-feira, assim do género. Qualquer dia do ano, portanto... Só uma curiosidade, por exemplo, sabe o nome de quase todos os políticos? Sim, por exemplo, é uma área, pelos vistos, e que surpreende os coleguinhas deles quando está inserido na turma, turma normal. Acaba por ser surpreendente. Quase causa um bocadinho de admiração, e isso é um fator positivo, porque os colegas ganham alguma admiração por estes jovens, não é? Claro. E como é que tem sido o desenvolvimento do Tomás até agora? Ele nunca falhou nenhum ano, como ouvimos. Nunca falhou nenhum ano. Portanto, ele está com o currículo adaptado também. Sim. Temos de ter também noção da realidade. Claro, ele está integrado numa turma, digamos, entre aspas, normal, mas tem... Faz parte de uma turma normal, mas o seu dia-a-dia está numa turma mais reduzida, com alguns outros miúdos, também com outro tipo de problemática. E em que os professores se deslocam e têm muito mais concentração, muito mais cuidado, digamos, nessa parte do ensino, não é? Claro, e o Tomás tem sido bem acompanhado. Muito bem mas certamente há muitos casos
casos em Portugal que não têm o mesmo acompanhamento. Infelizmente, o Tomás tem sido muito bem acompanhado. Nós, quando ele mudou da primária para a secundária, porque é normalmente um salto muito delicado para estes jovens, passam de um professor só para 10 ou não sei quantos, e é muito complicado para eles. É uma fase de transição muito difícil. Eu e a minha mulher pesquisamos as escolas que melhor apoio davam, até para não estarem, digamos, soltos no recreio, porque os miúdos são muito ingênuos e são muito suscetíveis até das próprias E em fase inicial violências. têm dificuldades de sociabilização, não é? Muito. Eles isolam-se bastante, evitam contacto ocular, tudo isso. E, portanto, têm as suas obsessões próprias. Todos eles têm pontos muito fortes de obsessão. E naquilo em que são obsessivos são muito bons. São muito bons naquilo. São muito bons. E como se isolam também, não nos socializam muito. Eles gostam de fazer amigos, mas não sabem bem como. Porque estão sempre a falar, os que verbalizam mais, o Tomás aqui tem problemas de verbalização, os que verbalizam mais estão sempre a falar sobre o mesmo assunto. E os amigos, depois de ouvirem 3 vezes a mesma história, começam a ficar fartos. Gostam das namoraditas, mas elas também não os suportam. E é um bocadinho complicado. Essa fase da interação social é muito complicada para eles. No caso da Associação, a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, que trabalho é que tem desenvolvido para divulgar a doença? E que passos é que... Eu sei que, por exemplo, o próximo passo, e uma preocupação sua, obviamente, porque o Tomás está nessa fase de transição dos 16 em diante, e essa é uma preocupação muito da vossa associação, não é? Sem dúvida nenhuma. O futuro destes jovens. Exato. A associação, pronto, dá apoio a todas as famílias que tenham necessidade. Fazemos reuniões de pais mensalmente. Isso é muito importante. É uma tábua de salvação para muitos pais. Claro, porque trocam opiniões e podem... Trocam opiniões e descobrem que não estão sozinhos também, não é? Partilhar experiências. Partilhamos também em termos de piqueniques, em termos de colóniazinhas de férias para eles, em que estão libertos os pais. Quem sofrem são os pais. Os pais ficam angustiadíssimos e eles adoram. Mas tivemos uma ação muito importante em 2006. Aqui a Delegação Norte conseguiu realizar o primeiro Congresso Internacional sobre Síndrome de Asperger, em Santa Maria da Feira. E tivemos 600 pessoas a assistir. E a partir daí foi, digamos, como que um boom em termos de sensibilização geral. Quantas crianças em Nós Portugal? aqui na zona... Crianças, em jovens? Portugal é difícil, lá está, fala-se em 30, 40 mil, eventualmente, jovens e adultos com esta problemática. A associação, se calhar, terá 300 associados. Nós, na Zona Norte, estaremos a dar apoio mais ou menos a cerca de 100 famílias. Outra ação muito importante de divulgação tem sido junto às escolas. Nós temos o chamado Projeto Gaivota, em que fazemos a divulgação não só da associação, mas também desta problemática da síndrome de Asperger, junto aos professores, pais e Claro, certamente precisam de uma formação. Estes professores precisam de uma formação específica para saber lidar com estes casos, não é? Mas se lhes abrirmos um bocadinho as mentes, digamos, para algumas sintomatologias, é extremamente importante sensibilizar os professores para isto, para terem algum cuidado mais com alguns miúdos que se isolem, que sejam estranhos, para poderem canalizá-los para algum diagnóstico. Por onde poderá passar o futuro do Tomás? O futuro é o nosso grande sonho. Eu daqui lanço um agradecimento imenso ao Dr. Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos, que nos arranjou um espaço excelente para o nosso projeto futuro, que sobretudo é criar um centro de atividades ocupacionais para todos aqueles que tenham mais de 16 anos e que tenham completado pelo menos a escolaridade obrigatória. E temos muitos que estão em casa. A partir dessa idade, muitos estão em casa porque não há nenhuma via para... Não há saída nenhuma para eles. Digam o que disserem, porque é muito fácil falar da integração profissional e destas situações, mas depois na prática não funciona. E nós, com este centro de atividade ocupacionais, queríamos enquadrar estes jovens e adultos precisamente em treino de competências sociais, que eles precisam de muito, de interagir com as pessoas e comportar-se em público. Precisam de fazer várias terapias, nomeadamente o Tomás faz terapia com cavalos, nada. Exatamente, todo esse tipo de... Tudo isso ajuda bastante. Toda essa componente lúdica, que eles também, para os ajudar a ocupar o tempo, e componentes de treino de competências profissionais. Para eles aos poucos irem também apreendendo qualquer coisa e executando alguma atividade. Para futuramente se integrarem na sociedade da melhor maneira. O mais possível que possa ser, não é? E sobretudo que consigamos que eles sejam felizes. Extrair deles o melhor que eles têm, e eles são muito bons efetivamente em algumas áreas, às vezes é possível, é muito difícil adaptar isso em que eles são muito bons à realidade prática do dia-a-dia. O que é que faz o Tomás feliz? A companhia dos pais e fazer as tarefazinhas que ele gosta, estar no computador a fazer as suas pesquisazinhas.
e conviver o mais possível com os pais. Claro, e tem também uma sorte de ter uns pais que o acompanham muito, que eu sei no vosso caso. Deixe-me dar, António, deixe-me dar mais algumas informações até para os pais que estejam a assistir a esta conversa. Por exemplo, os médicos pedopsiquiatras do Hospital de São João e do Hospital Pedro Spano penso que estão informados com esta doença. E em Lisboa, o apoio está no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, que fica em Cascais, onde tem o apoio do Dr. Nuno Lobo Antunes, não é? E o professor Carlos Filipe para os E também o adultos professor Carlos Filipe. Exatamente, não é? exatamente. Muito obrigada. Nada, muito obrigado. Um abraço grande e um beijinho para o Tomás. Obrigado pela oportunidade. E para todos os jovens e adultos e crianças que estejam também com a síndrome de Asperger. Vamos